Bem-vindos a mais este episódio dos temas digitais, onde procuro divulgar vários aspectos da sociedade digital em que vivemos e dos desafios e perigos que isso representa. Em vários episódios irei focar mais atenção nos problemas de cibersegurança, mas também procurarei divulgar tendências da tecnologia e de como novos produtos e soluções que surgem, a um ritmo cada vez mais alucinante, podem ajudar-nos na nossa vida pessoal e profissional. Se gostar, subscreva o canal do YouTube e irá sendo informado de mais conteúdos que eu vá publicando. Ora, o objetivo de hoje é falarmos na internet tudo são pacotes. O que é que isto significa? Ora, o mundo em que nós vivemos é um mundo que é essencialmente analógico. Os nossos órgãos de sentidos foram criados para tratarem, por exemplo, as ondas sonoras ou verem a luz, e as ondas sonoras são propagadas dos objetos ou das pessoas que emitem esses sons até aos nossos ouvidos sobre uma forma analógica. A mesma coisa com a luz, desde a luz do sol, a luz de um televisor que está a dar um programa que estamos a ver, ou das luzes que nos iluminam, tudo isso são sinais analógicos. Portanto, os nossos órgãos de sentido, resumindo e como já foi dito, são analógicos. Ora, vimos em episódios diferentes que com a convergência para o digital, que começou com os primeiros computadores na década de 50 do século XX, mas que depois se foi estendendo a outras áreas, nomeadamente às comunicações e aos mídia, tudo hoje em dia é digital. E então como é que isso é compatibilizado com os nossos órgãos de sentidos? Basicamente, estamos a ver agora neste slide um gráfico de uma onda sonora. Portanto, quando um instrumento musical faz um som que nos chega ao ouvido, quando outra pessoa fala, quando um objeto cai no chão ou quando, por exemplo, o efeito do vento faz um som que nos chega aos nossos ouvidos, isso são sinais analógicos. Para eles poderem ser passados para o mundo digital, o mundo dos computadores, das telecomunicações e dos mídia, há um processo que se chama amostragem do sinal analógico, que consiste em, com uma grande periodicidade, esse sinal é medido e a sua intensidade é convertida para um valor digital. Por exemplo, para terem ideia, na nossa voz isso é cerca de 8.000 vezes por segundo. Se for música de alta fidelidade, tem de ser feita a uma frequência muito maior. Portanto, esta amostragem consiste em medir a intensidade do sinal, é feita por equipamentos que se chamam conversores analógicos digitais e convertem os sinais para uma sequência de zeros e uns, como estamos a ver na parte inferior deste slide. Mas um processo semelhante acontece com os sinais que são captados pelos nossos olhos. Aqui, a necessidade de passar dos sinais analógicos para o digital é muito maior, atendendo à bastante maior complexidade da luz, e basicamente todos os sinais de iluminação de luz são convertidos com base em 3 componentes: vermelho, verde e azul, em inglês red, green and blue, portanto chamado tecnicamente RGB. Aqui também é feita uma amostragem, como havia anteriormente, pelos equipamentos do sinal analógico para o digital. Os 3 componentes é medida a sua intensidade e são passados também para zeros e uns. Isto é feito quando, por exemplo, com o nosso smartphone tiramos uma fotografia ou fazemos um vídeo, ou com uma máquina mais elaborada, uma máquina digital, nós fazemos a conversão dos 3 componentes, vermelho, verde e azul, para sinais analógicos, e esses sinais analógicos são convertidos para digital e também aqui no slide nós representamos essa sequência de zeros e uns que correspondeu à transformação de um sinal luminoso para digital. Convém referir que, atendendo à complexidade que já foi referida dos sinais luminosos, das várias cores, da rapidez com que os sinais variam, etc.,
O número de zeros e uns, por exemplo, comparativamente com o som, é extremamente mais elevado. Portanto, é preciso um número muito maior de zeros e uns. Mas seja um som, seja uma imagem, ou na realidade qualquer conteúdo que seja produto do tratamento por meios digitais, eles são sequências enormes de zeros e uns. Mas para ser possível a transmissão, estas sequências de zeros e uns, de som, de imagem ou de, por exemplo, uma mensagem de mail ou conteúdo de um jornal, não podem ser transmitidos todos de seguida. E, portanto, são divididos em pequenas unidades, é que se costuma chamar pacotes, em inglês packets. E, portanto, o que temos representado no fundo deste slide são vários pacotes que poderiam ter resultado da divisão do som digitalizado, de uma imagem digitalizada ou de outro qualquer conteúdo que nós usamos hoje em dia. Portanto, cada um desses bocados chama-se um pacote. E são estes pacotes que circulam na internet. Claro que para que tudo funcione, por exemplo, podem haver erros na transmissão, perdas de alguns pacotes. Cada pacote é adicionado com uma quantidade adicional de bits para controlarem a transmissão. Nós, neste episódio, não vamos tratar disso, mas basicamente veremos numa outra altura que isso se baseia nos chamados protocolos, que regulam a maneira como os pacotes são enviados de uma origem para um destino, como é que no destino se sabe que cada pacote está intacto, não foi adulterado, para se poder restaurar ou recuperar o conteúdo inicial. Para resumir, portanto, tudo o que circula na internet circula sob a forma digital. Essa informação digital está organizada em pacotes. Pacotes basicamente são sequências de bits, aos quais são adicionados depois uma série de protocolos que são basicamente regras que são usadas para tratar e gerir a enorme complexidade e dimensão da internet atual. Estes protocolos são trocados usando, estes pacotes são trocados usando os chamados protocolos de dados. Há protocolos diferentes consoante o tipo de conteúdo, para som, para imagem, para correio eletrónico, etc. É claro que o utilizador normal não precisa de saber os protocolos que existem, como é que eles funcionam, só deve ter a noção de que tudo isto existe para uma análise e um estudo mais aprofundado de quando os problemas existem. E, portanto, terminamos este nosso episódio desta maneira.